Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo número 13. É o texto que fala sobre Abraão e Ló. Eles estão se separando, eles estão se distanciando um do outro, pelo menos geograficamente. Eu convido os irmãos, então, para que nós prestemos atenção no texto. Gênesis capítulo 13, do versículo 1 ao 13, diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanho, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades de campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite por meio desse texto. O que eu estou levando em consideração aqui para a gente meditar nesse texto nessa noite? O que me chamou a atenção e que pode ser uma lição para você e para mim nessa noite, essa porção da palavra. E eu sempre falo para vocês, irmãos, e tenho isso comigo, sempre eu pergunto para o texto: o que é que Deus pode me falar por meio desse texto? O que Deus pode me orientar? O que Deus pode me ensinar sobre esse texto? Bom, eu já falei aqui algumas vezes, e é um tema recorrente assim nas minhas pregações e nas minhas reflexões, a questão de nós fazermos as nossas escolhas, de nós termos a possibilidade de escolher uma coisa ou outra dentre algumas possibilidades que surgem na nossa presença. E vocês sabem, eu sei, e é uma experiência comum de todos nós, porque todos nós somos adultos, que às vezes é muito difícil fazer escolhas, é muito complicado. Nós temos falado sobre isso. E também nós sabemos que as nossas escolhas, elas são sempre pautadas por aquilo que nós olhamos, pela nossa visão. Então a gente vê uma coisa e a gente faz a escolha sobre essa perspectiva. Eu vi que era bom, ou eu vi que não era bom, então não escolhi. Enfim, são a nossa forma de ver as coisas que nos levam então a fazermos as nossas escolhas. E isso tanto para o bem quanto para o mal. Você faz as suas escolhas para as coisas boas e você também faz as suas escolhas para as coisas más. Isso é fator. Ou seja, se você escolhe a boa, é porque você está rejeitando a má. Se você escolhe a má, você está rejeitando a boa. Porque foi isso que nós aprendemos lendo o Evangelho, né? O próprio Jesus dizendo, e eu já citei esse texto e vou citá-lo novamente porque nunca é demais. E eu conheço um pastor que ele dizia e diz ainda que às vezes o óbvio tem que ser dito, né? E obviamente Jesus falou que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso.
Então, se você tiver um olho bom, além de você ver e a longa distância, você vai poder perceber melhor os detalhes. Agora, você pode não concordar com aquilo que eu vou dizer nessa noite, mas eu creio que Ló, ele cometeu alguns erros aqui, e eu e você poderíamos aprender com ele, né? Você fala assim, mas o que é que Ló cometeu de erro aqui nesse texto? O que nós podemos inferir? E o que nós podemos aprender com os erros? Até tem, né, livros aí que falam, né, aprendendo com os erros dos outros. Muito bem. Como que eu cheguei à conclusão de que Ló cometeu alguns erros? E isso foi o motivo pelo qual ele foi à bancarrota. Primeira coisa que eu vejo aqui é que Ló, ele fez a escolha primeiro. O primeiro erro dele foi ele fazer a escolha em primeiro lugar. Por que estou dizendo isso, que ele cometeu esse erro? Porque Ló, ele sabia que Abrão era quem tinha recebido a bênção de Deus. Deus chamou Abraão e falou: Abraão, eu vou abençoar você. Você será uma bênção. Eu vou colocar sobre a sua vida a minha bênção. E todas as pessoas que você abençoar serão abençoadas. E todas as pessoas que você amaldiçoar serão amaldiçoados. E esse é um tema importante, nós levarmos em consideração a questão da bênção e da maldição. Isso é significativo, apesar de nós não falarmos muito sobre isso, mas é real. Então, Abraão foi o homem chamado por Deus, Abraão foi escolhido, o Abraão foi separado, e eu não tenho dúvida nenhuma de que Ló sabia disso. E aqui, então, houve uma contenda, houve um problema de espaço, né, geográfico, e então Abraão disse no versículo 8, não haja contenda entre mim e ti. E aí falou assim, olha, vamos nos separar. E Ló, então, diz o texto, ok, vamos nos separar. E ele levanta os olhos e olha para toda a campina e percebe que aquela campina era maravilhosa. Então, a visão dele sobre aquela campina, sobre aquele possível sucesso, foi o erro dele de escolher primeiro, na minha perspectiva. Eu entendo, é lógico, graças a esse texto eu aprendi isso, porque se não tivesse escrito eu poderia ter cometido o mesmo erro. Eu entendo que Ló deveria dizer, não, meu tio, primeiro você, escolha você, porque você é o abençoado, você foi chamado, você foi separado, eu sei que a bênção do Senhor está sobre a sua vida, então se o Senhor escolher primeiro, o que sobrar eu pego. Mas ele não, ele levantou os olhos, e o texto diz que ele, versículo 10, levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão. Ele teve uma visão do todo, e certamente ele deve ter imaginado, puxa vida, olha, perfeito, eu vou criar o meu boi, vou criar minha vaca, vou criar minha ovelha, eu vou prosperar, eu vou ser um homem bem-sucedido. Então, só para a gente pensar, na minha perspectiva, é que o erro dele foi de ele fazer a escolha em primeiro lugar. Ele deveria ter ocupado o segundo lugar. Ele deveria, não, meu tio, primeiro você. E existem muitos exemplos na Bíblia que nos ensinam sobre essa questão de você aprender a fazer as suas escolhas, de você não se antecipar, de você não querer levar vantagem em tudo. Espere. Não, meu irmão, você é o abençoado. Você foi chamado por Deus. Você é o presbítero, você é o pastor, você é o diácono, você é a presidente da SAF, você é o nosso líder. Ouça, não se precipite, não tente assumir o lugar que não é seu. Deus trabalha muito essa questão de você aprender a não querer levar vantagem em tudo. E existem pessoas que são assim. Elas querem ocupar o primeiro lugar, elas querem estar na frente, elas querem determinar, elas querem mandar. Então eu vejo que Ló cometeu esse equívoco. Ele quis se aproveitar, talvez, da situação. A segunda lição que eu vejo, o segundo erro que eu vejo aqui em Ló, que Ló ele fez uma escolha apenas baseado no seu olhar.
somente naquilo que ele viu, aquilo que foi agradável aos seus olhos. Ele viu a Campina, ele viu a possibilidade, ele foi atraído pela beleza, ele foi atraído simplesmente pelo alcance da sua visão. Ele deve ter imaginado, sim, que ele alcançaria sucesso. Quando ele olhou, e assim com você, e assim comigo, quando a gente olha uma coisa, às vezes você está lá nas Casas Bahia e vê aquela tela plana, beleza, você é atraído, vou levar para mim, depois você não consegue pagar. Não é verdade? Ou então você é atraído pela beleza de uma pessoalidade, ou no caso dos homens, na beleza de uma mulher, no caso das mulheres, na beleza de um homem, né? E fica atraído, e fica embriagado, fica envenenado, enfeitiçado com aquilo ali. É atraído apenas pela visão, só por aquilo que vê, não trabalha outras hipóteses, ou seja, são guiados pelas circunstâncias. Aquela proposta indecente, seja para corrupção, seja para um negócio fraudulento, seja para se assentar na mesa do rei, tomar do vinho do rei. A proposta, né, que Daniel rejeitou, não, para mim isso não serve, eu sou do Senhor. Então eu vejo que Ló ele cometeu o erro dele escolher em primeiro lugar, não deveria ter sido ele. O segundo erro que ele escolheu apenas pelo olhar, por aquilo que ele via, aquilo que ele percebia. E em terceiro lugar, ele aceitou, eu acho que é a pior de todas as coisas, a separação de Abraão. Ou seja, ele aceitou se distanciar do homem abençoado. O tio dele falou assim: olha, vamos nos separar. Não, tio, eu quero ficar na tua aba, eu quero ficar com você, eu vi Deus te abençoando. Se eu ficar longe do Senhor, eu vou perder a possibilidade da bênção. Então é interessante demais, e pelo menos para mim, eu fiquei pensando nessa hipótese de o que pode acontecer comigo se eu me afastar das pessoas que são abençoadas por Deus. Bom, se eu me afastar das pessoas que são abençoadas, automaticamente eu vou me aproximar daquelas que não são, daquelas que não tem nada a ver, né? E ele estava se afastando de uma pessoa que poderia abençoá-los com conselhos, com o carinho da família, com a ideia de ser sobrinho, porque ele já era tutor de Ló, era ele que cuidava de Ló. Ló era sobrinho dele, e de repente ele aceita sem mais nem menos, sem pensar muito. E vocês vão percebendo que Abraão tinha uma relação emocional com ele não quis mais essa relação praticamente. Tudo bem que o tio falou, vamos nos separar, mas ele aceitou isso de boa, de pronto. E você não pode aceitar isso, nós não podemos aceitar isso. Por quê? Porque nós vamos lendo o texto aqui, nós vamos percebendo que na medida que ele vai se afastando do abençoado, ele vai se aproximando de Sodoma e Gomorra. Ele está saindo do lado daquele que é abençoado e está indo para o centro do furacão. Vocês conhecem muito bem a história de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu. Então, quais foram os 3 erros que ele vai cometer? Ele vai cometer o erro, primeiro, de fazer a escolha em primeiro lugar. Ele se aproveitou da situação, creio eu. Ele fez uma escolha meramente humana, guiado pela vista, e aceitou ficar longe daquele que poderia ser uma bênção. Bom, o que acontece com tudo isso? Acontece que Ló, ele vai morar em Sodoma e Gomorra, depois vocês podem ler o texto, e foi um desastre a vida de Ló. Por que foi um desastre? Eu vou resumir a história aqui, porque Deus então resolve destruir Sodoma e Gomorra, e Deus destrói Sodoma e Gomorra, e Ló sai de Sodoma e Gomorra numa atitude apressada, e o texto hebraico diz que a mulher de Ló, pelo menos na tradução, diz que ela olhou para trás, e ela virou estátua de sal, mas o texto hebraico diz que ela ficou na cidade. Ela não quis sair da cidade, ela já estava ali vivendo aquela realidade da cidade. E vocês sabem que depois Ló, ele foi embora e ele teve relação sexual com as 2 filhas dele, que nasceu 2 povos,
né? E se você fizer um estudo, Israel de Deus, os maiores problemas que Israel teve de batalha, de guerra, foram com os descendentes de Ló, que era parente deles. Tiveram grandes dificuldades nesse relacionamento. Muito bem, então os 3 erros de Ló. Qual é a aplicação para a minha vida e para a sua vida? O que nós podemos tirar como lição para a nossa vida nesta noite? Primeira lição que eu quero que vocês e que nós saiamos daqui com essa convicção: aprenda a ocupar o segundo lugar. Aprenda isso, irmão. Aprenda a ocupar o segundo lugar. O que é teu, é teu. O que não é seu, não é seu. Não se assenta na mesa do rei, não beba do vinho do rei, não coma das iguarias do rei. O que é teu, é teu. Você deveria, e nós deveríamos aprender essa lição. Ocupe o segundo lugar. Quais são os exemplos bíblicos que eu tenho sobre isso? Primeiro exemplo bíblico é o exemplo de João Batista. Ninguém fala muito sobre João Batista. João Batista, quando quiseram exaltá-lo, ele diz: não, convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que Jesus assuma o primeiro lugar e que eu seja o segundo lugar. Aliás, João Batista fala assim: ó, eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Ou seja, eu não sou digno de tocar nos pés de Jesus. Então, nós precisamos aprender a ocupar o segundo lugar. Um outro exemplo que eu vejo sobre essa questão de aprendermos a ocupar o segundo lugar, que é um exemplo bíblico bonito, é o exemplo de Filipe. Aliás, Filipe não, André. André, irmão do apóstolo Pedro. Ele diz: Pedro, olha, nós encontramos o Messias. E André leva Pedro até Jesus. E quem encontrou primeiro foi André, mas quem se tornou o grande apóstolo foi Pedro. Então, são lições importantes para nossas vidas, né? Nós ocuparmos o segundo lugar. Não queira ocupar o primeiro lugar. O Salatini sabe disso, o Marcos sabe disso, o Chico sabe disso. O reverendo sabe disso, o Gil sabe disso, o Daniel sabe disso, a diretora aqui, a Márcia, sabe disso. É difícil ocupar o primeiro lugar. É um desafio você ocupar o primeiro lugar, né? Você é alvo de várias situações. E por que será que Deus nos convida e nos desafia a trabalharmos num segundo momento, né? E para mim e para você, primeiro lugar na nossa vida tem que ser Jesus. Não assuma o lugar de Jesus na sua vida. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deus sabe o que está fazendo. Deus tem o comando da sua vida em suas mãos. Qual é a outra lição que nós podemos tirar desse texto dos erros aí que nós consideramos de Ló? Aprenda a depender de Deus para fazer as suas escolhas. Aprenda a depender de Deus para fazer as suas escolhas. Não naquilo que os seus olhos veem. Não se guie por vista, dependa da oração. Eu vou citar alguns exemplos bíblicos sobre pessoas que não dependeram de Deus. E, para nossa alegria, podemos aprender o que eles cometeram para nós não cometermos os mesmos erros. Primeiro, Judas. Judas, ele viu a possibilidade da riqueza. Os olhos dele viram, né? Os olhos dele viram a possibilidade de ele ficar rico e ele vendeu Jesus. Outro, Balaão. Vocês lembram da história de Balaão? O homem que foi contratado para amaldiçoar Israel por causa de dinheiro. Quem contratou Balaão para amaldiçoar? Os 2 descendentes de Ló. Percebam? Vamos fazer uma leitura da Bíblia, vamos perceber que quem contratou um profeta maldito para amaldiçoar o povo de Deus foram os descendentes de Ló, desse homem que se aparta de Abraão, né? Então, Balaão, ele viu dinheiro envolvido no negócio. Uma outra experiência, Geazi. Vocês já ouviram falar de Geazi, discípulo de Eliseu? Geazi, ele ficou sabendo que Naamã estava vindo para pedir uma bênção para Eliseu curá-lo da sua lepra. Geazi, ele vê
a possibilidade, porque Naamã, ele fala assim, olha, eu vou dar uma capa, eu vou dar ouro, eu vou dar presente para o profeta, e o profeta fala, não, aqui não, nós não trabalhamos por dinheiro, nós estamos trabalhando em nome de Deus. E aí Geazi, depois que Naamã vai embora, ele vai atrás de Naamã e pede aquela capa, pede aquele ouro para ele, escondido do profeta. E o profeta sabe disso porque Deus o revelou. E a Bíblia diz que a lepra de Naamã vai para a vida de Geazi. Então, nós precisamos aprender que não é por aquilo que nós vemos, é por aquilo que Deus quer para a nossa vida. É aquilo que Deus tem como propósito para a minha vida. Então, nós vamos percebendo na palavra de Deus que existem vários exemplos de pessoas que foram guiadas pela vista e se deram mal. Outro exemplo que eu vejo de forma assim categórica, Eva. O que aconteceu com Eva? Lá em Gênesis 3:6, diz o texto assim, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos a árvore para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. 3 lições eu vejo aqui em Eva sendo guiada pela vista. Primeiro, ela vai me ensinar que tudo aquilo que apela para o apetite tem que ser obtido. As pessoas, ela viu que a árvore era boa para comer. Então, eu tenho que satisfazer o meu apetite. Seja ele emocional, e aí a gente se envolve emocionalmente com as pessoas, seja ele um desejo sexual, aí eu me envolvo sexualmente. É bom, eu quero, então vou fazer. Sou guiado pela vista, vendo, né? Tudo que satisfaz para o senso estético, né? Porque era agradável o olho, tem que ser conseguido. Seja o que eu for. Se for para ficar bonita, eu vou fazer. E aí, né, está aí uma tentativa, como diz o sociólogo, das mulheres, dos seres humanos, uma tentativa da eternidade no coração delas, fazendo plásticas, fazendo apliques aí, etc. e tal, colocando silicone. O que é isso? É uma tentativa de se perpetuar, uma tentativa de continuar belo para sempre, continuar sempre bonito, mas não vai acontecer isso. Outra coisa que eu vejo aqui, tudo que converte em conhecimento humano tem que ser adquirido. É bom para dar conhecimento, então vou comer. Estão percebendo que nós precisamos aprender a ocupar o segundo lugar. O que é teu, é teu. O que não é teu, não é teu. A terceira lição que eu vejo aqui, nessa aplicação para nossas vidas, é: aprenda a estar perto de pessoas consagradas e abençoadas por Deus. Aprenda essa lição. Fique perto de pessoas que possam ser de Deus, pessoas que são consagradas a Deus, pessoas que são abençoadas por Deus. A própria Bíblia diz que na multidão de conselheiros há conhecimento. Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve: olha, fulano de tal me abandonou, foi para tal lugar, Demas fez isso, Alexandre fez isso, e ele fala assim: olha, nos últimos dias muitas pessoas vão se afastar da verdade, vão se afastar da bênção e vão começar a ouvir ensinos de demônio. Então, o que nós podemos aprender com Ló? Que nós precisamos estar perto de pessoas consagradas e abençoadas por Deus, porque senão eu vou dançar, eu vou sair perdendo com isso. Fique do lado de um corrupto, ele vai te corromper. Fique do lado de um mentiroso, ele vai levar você a mentir também. Fique perto de pessoas que são considerados como patos, né? Você vai virar pato. Você tem que ficar perto de pessoas que possam te abençoar com palavras abençoadoras, com palavras verdadeiras, com palavras sinceras, pessoas que queiram ver o teu bem, que pensam em você com amor, com carinho. E Ló, ele se afastou de Abraão. E quantos se afastam do Senhor, da bênção do Senhor, e começam a viver uma vida relapsa? De repente se descobre que o cara separou da mulher, de repente descobre que o cara está envolvido com bebida, está envolvido com drogas, sei lá o que, essas coisas negativas. Por quê? Porque se afastou da bênção. Eu quero que você abra aí um texto do Salmo, eu faço questão que você lê esse texto, com os teus olhos aí, Salmo 109. Salmo de número 109.
Ok? Já encontraram? Quem encontrou, diga amém. Está fraco esse amém, tem gente que não encontrou ainda, hein? Salmo 109. Agora, leiam para mim o verso 17. O que está escrito aí, Sabatini? Marcos Sabatini. Amou a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção, aparte-se dele. É simples, está vendo? É a palavra do Senhor. A pessoa amou a maldição? Amou. Então você sai de perto. Vai para longe dessa pessoa. Ela não quis a bênção? Não. Então aparte-se dela. É simples, irmãos, não é muito complicado. Então, quais são as lições que nós aprendemos? Primeiro, vamos repetir aqui para nós concluirmos a nossa fala nessa noite. Aprenda a ocupar o segundo lugar. A exemplo de grandes homens de Deus. Aprenda a ocupar o segundo lugar. Se o primeiro lugar é de João, dê para João o primeiro lugar. Se o primeiro lugar é de Antônio, dê para Antônio. Se o primeiro lugar é de Maria, dê para Maria. Se o primeiro lugar é teu, é teu. Não usurpa, não deixe de aprender essa lição. Segundo, aprenda a depender de Deus em todas as suas escolhas, sejam elas grandes ou pequenas. Para Deus o que importa é você depender dele nas escolhas, seja de comprar um carro, seja de comprar um alfinete. Aprenda isso. Seja de você comprar um livro, seja de você não comprar um livro. Aprenda a depender de Deus. Deus, eu estou precisando disso. Deus, isso é necessário para mim? Isso me serve? Isso vai ser uma bênção na minha vida? E, por fim, aprenda a estar perto de pessoas que possam te abençoar. Pessoas que queiram o teu bem. Pessoas que possam orar com você. Pessoas que possam profetizar bênção na sua vida. E ouça o que diz o Salmo 109, verso 17, e que Deus possa nos abençoar para que nós, ao voltarmos para as nossas casas nesta noite, guardemos essa lição ou essas lições em nossos corações. Amém?